Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, um vídeo de maternidade. Isso mesmo, vocês pediram e eu trouxe aqui para vocês um diário de gravidez. A ideia de fazer um diário na gravidez, a gente já tem de monte aí no YouTube, é algo muito legal, eu gosto de assistir, gosto de ver a história dessas outras mulheres, dessas outras famílias, né, que durante a gravidez passam por um momento tão mágico, tão simbólico que é para a vida da gente, que é gestar a vida de uma criança. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o meu diário de gravidez. E o diário de gravidez é bem simples, consiste em a gente trazer para vocês as experiências do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro. Isso mesmo. Então, aqui eu já vou deixar uma dica muito especial. Que isso desde a primeira gestação da minha irmã, ela sempre me dizia: anote tudo. Sim, anote tudo, os mínimos detalhes. Tem um caderninho, porque assim, sabe aquele diário, né? Aqueles diários que a gente fazia quando era criança. E às vezes você aí tá anotando no seu aplicativo. Eu anoto no aplicativo também, mas nada melhor do que escrever. Isso mesmo, eu adoro escrever, adoro imprimir, fazer uma montagem, imprimir as fotos daquele mês, fazer aquele registro especial. Então hoje eu vou falar para vocês sobre isso. E eu já vou aproveitar e vou mostrar aqui como está sendo a construção desse diário de gravidez. Bem, de antemão eu já vou dizer aqui a vocês que provavelmente esse diário ele vai mudar, porque eu comecei a fazer aqui nesse caderno inteligente, só que as páginas dele, como elas saem, provavelmente vai mudar, porque eu quero deixar no meu álbum da gestação. Então aqui eu fiz isso, né? Fiz uma capinha para colocar aqui, mas vai mudar porque depois eu vou destacar e vou colocar dentro, né, dessa caixinha que vai vir meu álbum da gestação. E assim, sabe aquela importância que muita gente dá para um enxoval do bebê, né? Para um berço, um kit de berço, um kit de malas. Eu dei a mesma importância para esse diário. Então eu realmente colocava tudo aqui, tudo nesse diário, tudo que eu estava sentindo, que eu estava passando, eu coloquei aqui nesse diário. E eu comecei o meu diário fazendo uma carta para Deus, porque eu acredito assim que, não sei se aconteceu já com vocês, mas comigo, se teve uma coisa que me aproximou ainda mais de Deus, dessa presença que a gente tem dele, dessa fé que um ser humano pode ter, foi a minha gestação. Eu fiquei cada vez mais crendo em Deus e acreditando que Ele tem um propósito na minha vida e na vida dessa criança. Então, foi algo que me aproximou, é um momento da minha vida que me aproximou ainda mais de Deus. Então, eu já tinha que entregar essa criança a Deus, eu tinha que dizer a Deus que essa criança pertencia a ela, que antes de ser meu filho ou minha filha, essa criança era filha do Senhor. E foi isso que eu fiz. Eu escrevi uma carta para Deus, colocando tudo que eu estava sentindo naquele momento, ao descobrir aquela gestação, e colocando também as minhas expectativas, que fosse uma gestação saudável, que fosse uma gestação tranquila, onde eu realmente pudesse aproveitar a criança, aproveitar esse momento tão lindo e mágico que é uma gestação. E também entreguei a vida nas mãos dele. Quando eu entreguei a vida nas mãos dele, eu coloquei que todos os planos dele seriam cumpridos e seriam assim aceitos, porque eu acredito que nós temos que aceitar os planos de Deus, vamos fazer nossa parte, claro, mas antes mesmo de você saber o que você vai fazer, existe um Deus que sabe. Eu creio nisso e por isso eu também creio que Ele tem esse plano para essa criança que eu estou gestando aqui. Então já entreguei, já comecei esse diário bem no iniciozinho da minha gestação, assim. E também fiz aqui uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo de consultas. Linha do tempo de consultas. E nessa linha do tempo de consultas, eu coloquei exatamente cada consulta que eu estou indo, porque eu tô agora no 8º mês. E então ainda estou indo consultas. Coloquei cada consulta que eu vou, com quem é e o que é que aconteceu, né? Naquela consulta.
Vou só dar um exemplo para vocês. Quando solicitam um exame, né? Quando fui bater meu morfológico, tudo eu coloquei aqui, que o bebê tava bem. Então eu fiz isso para eu ter uma noção de realmente quantas consultas eu estava indo, se estava de acordo com o cartão da gestante, com as solicitações do pré-natal que a gente tem hoje no Brasil. Então fiz tudo isso, coloquei tudo aqui e toda vez que eu vou, eu venho aqui no meu caderno e descrevo lá, fui tal consulta. Inclusive eu coloquei até aqui, foi aqui no quinto mês que eu fiquei, né, os meus enjoos passaram, vou até falar com vocês sobre isso. Coloquei que os meus enjoos passaram e que depois retornaram quase pertinho dos 7. Isso mesmo. Gente, então assim, falando desse primeiro trimestre, né, da gravidez, o meu primeiro trimestre, graças a Deus, foi um trimestre assim muito tranquilo. Continuei trabalhando normalmente, eu não sentia tantas dores, não tive nenhum problema de saúde. Senti assim, um pouco de dor, né, aqui no que a gente chama no pezinho da barriga. Senti um pouco de dor, mas que realmente nesses 3 primeiros meses é normal. Meu médico falou, a enfermeira falou. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que é normal. Tá se gerando um ser ali dentro, então o nosso corpo está passando por mudanças. Só que diariamente eu tinha os meus enjoos. Todo santo dia de manhã, antes de trabalhar, às vezes antes do café ou depois do café, eu tinha esse momento. Agora era uma coisa automática, né? Não era uma coisa que eu sentia um cheiro de uma refeição e dava aquela vontade de ir ao banheiro. Já enjoava, não era nada disso, não tinha nada a ver com cheiro ou com outras coisas desse tipo, gosto. Era realmente assim, de manhã acordava, levantava e já tinha essa vontade de ir ao banheiro já com enjoo, né? Então isso foi persistente até os 5 meses de gestação. Então entrou para o segundo trimestre. Entrou e ficou ali até os 5 meses. Já mexe muito. Nessa fase aqui, meninas, vocês vão ver, 8º mês, mexe muito. E é normal mexer manhã, tarde e noite. Vou até falar sobre isso com vocês, sobre as mexidinhas que deram. Então, nesse primeiro trimestre foi mais assim, né? Foi bem tranquilo. Eu fiz a minha ultrassom, fiz uma transvaginal para realmente confirmar a gestação e para ver se estava tudo bem ali. A gente confirmou que era realmente um bebê, porque eu tive atraso menstrual e eu queria ter certeza que era um bebê. Então, no primeiro trimestre foi mais ou menos isso. Um pouco de sono, um pouco assim, comparado com o sono que eu tô hoje no terceiro trimestre, foi um pouco de sono. Eu achava que tinha sido muito, mas foi um pouco de sono, porque eu sentia bastante sono. Só que assim, nada me impedia de fazer minhas coisas da rotina normal, né, que eu tenho que fazer. Quando foi para o segundo trimestre, né, no segundo trimestre eu digo assim que foi o trimestre mais tranquilo que eu tive, não tinha tanto sono, quase nada de dores, assim, já não tinha mais as dorzinhas no pé da barriga, já não tinha mais aquelas cólicas chatas, e assim, eu já tava percebendo as mudanças no meu corpo, que é uma coisa que eu comecei a perceber, meu corpo mudar, no segundo mês de gestação, que eu descobri já no início do segundo mês de gestação. Então assim, já quando eu saí da consulta com o médico que eu fui fazer, minha calça já não atacava mais, uma calça que eu tinha acabado de desatacar para entrar no consultório, ela já não atacava mais. Então assim, minha barriga cresceu, minha barriga apareceu muito rápido. Então já ali no terceiro mês a minha barriga já era bem aparente, também eu sou magrinha, minha barriga já começou a aparecer e não tinha quem me dissesse que eu tava grávida, né? Quem me conhecia sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. Segundo trimestre, como eu já falei, foi bem tranquilo, graças a Deus. Continuamos, né, trabalhando. Aquele sono tinha ido embora, uma disposição muito grande. E no segundo trimestre não tiveram muitas mudanças, não. São mais as mudanças corporais, né? Você percebe o seu seio mais cheinho. Eu comecei a sentir algumas dores no meu quadril, principalmente à noite. Uma presença, assim, não vou dizer significativa de cãibra, mas para quem não tinha cãibra, ter cãibra uma vez na semana já é uma presença significativa. Então já percebi umas cãibras nos pés, as dorezinhas no quadril.
a barriga já bem à mostra, né, bem visível, os seios, né, já aquele iniciozinho já daquele líquidozinho saindo já do seio. Então, assim, foram mais mudanças corporais. Graças a Deus, que mudança de humor eu praticamente não tive. Praticamente eu continuo a mesma pessoa. Não vou mentir, a gente fica um pouco mais sensível com algumas situações, mas assim, eu acho que eu não tive nada que tivesse me deixado tão sensível assim a ponto de desmoronar, né? Ou de ficar muito alegre. Não, eu não tive essa mudança significativa de humor. Outra coisa que eu percebi também nesse segundo trimestre é com relação assim a você se perceber gestante, porque eu até tinha, só pra mim, né, pra mim e pras minhas anotações, eu tô até vendo aqui no meu diário, pra mim nas minhas anotações, eu escrevi assim, que até o quinto mês, na verdade, que foi quando eu fiz o morfológico, né, esse exame tão importante, eu, não era que eu não me sentisse grávida, mas parece que assim, você não entende que você tá gerando um ser. Eu só percebi realmente, parece que a ficha só caiu quando aquele bebezinho começou foi visto naquele ultrassom, né? Começou a chutar. Os primeiros chutinhos eu senti com 19 semanas. Eu senti, só que eu não sabia se eram chutes ou se eram movimentos, né? Não é chute, movimentos. Eu não sabia se eram os movimentos que esse bebê estava fazendo ou se era alguma coisa realmente assim relacionada a localização dos meus órgãos, né? Ao meu intestino, alguma coisa desse tipo. Eu não consegui identificar. Quando foi com 22 semanas que eu fui fazer meu morfológico, foi que eu realmente percebi, assim, com 21 semanas, mexeu forte mesmo de subir aqui, né? Aquele famoso chutezinho que a gente chama de chute, né? Mas é um movimento que eu não sei se realmente tá chutando ou se tá passando a mãozinha, o cotovelo, a cabeça. Então, parece que quando eu vi aquele bebê assim, que eu escutei o coraçãozinho, que eu realmente, assim, a ficha caiu. E algumas vezes eu fiquei me questionando se isso era normal, eu ter esse sentimento de eu tô realmente grávida, de entender aquele momento. Só que eu acho que também, assim, tem muito a ver com a fase que a gente tá. E eu sou uma pessoa, fui muito tranquila, sou tranquila e fiquei muito tranquila com relação a isso. Eu acreditava que eu realmente podia ter as minhas dúvidas, ter os meus medos e aceitar isso tranquilamente. E eu, graças a Deus, tenho aceitado isso tranquilamente com tudo que tem acontecido comigo na minha gestação, seja mudança de corpo, seja as poucas mudanças de humor, e também com relação a isso. Mas assim, parece que a ficha caiu com os 5 meses, quando eu fui fazer aquele morfológico, quando assim, esse bebê mexeu intensamente, ao ponto, toda hora do dia, dizia assim, mamãe, eu estou aqui, sabe? Claro, a gente antes se sente mãe. Não tô dizendo aqui que antes eu não me sentia mãe. Eu acho que desde o instante, assim, que a gente percebe, começa a perceber aquelas mudanças que a gente se sente mãe. Mas, não sei, a gente percebe mais. Eu não sei nem explicar aqui pra vocês, mas é como se a gente concretizasse aquilo. É como se você só tivesse aquela ideia de mãe, de gestação. E quando o bebê realmente chuta, que você consegue sentir mais a presença dele, a ficha cai. E isso é maravilhoso. Isso é tão maravilhoso quanto você descobrir a sua gravidez. E eu passei por isso. Vou até mostrar aqui, antes de passar para o terceiro trimestre, que é agora onde eu tô. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas do meu diário. Eu já imprimi aqui, bem no iniciozinho da minha gestação, um diário onde eu ia ver tudo direitinho, né? Tem aqui a primeira, tem a segunda a página, que diz todas as semanas, ou pelo menos de 2 em 2 semanas, diz bem direitinho, pra eu ir acompanhando o que é que eu ia passar naquela semana, né? Tem até aqui, né? Percebi os movimentos do bebê com 19 semanas, eu até escrevi aqui. Eu realmente vou escrevendo, vou colocando. Outra coisa, vou colando, vou fazendo as montagens, aí vou colando aqui nesse meu diário. Vou dizendo aqui que estou cuidando do meu corpo. Aqui um passeiozinho. Aqui mostra um pouco da minha barriga, desse crescimento. Gente, cresce muito rápido. Aqui também, né, o 4º mês. Eu fiz a montagenzinha, faço a montagem.
Aqui relembrando o Natal. Aqui também é um dia que eu fui fazer o morfológico. Eu vou colocando as minhas experiências, né, aqui nesse caderno, que depois eu quero pegar essas folhas e colocar dentro do meu álbum de fotografias, como eu falei pra vocês. Eu vou mudar aqui de posição, porque assim, quando disserem pra vocês que terceiro trimestre você não encontra posição confortável, é verdade. Você já não encontra mais uma posição confortável. Toda posição que você fica, 5 minutos ali, você já começa a sentir uma dorzinha e tal, você mexe pra lá e pra cá. Mas vamos lá. Outra coisinha também que eu gostei de colocar aqui, que eu até quem me acompanha aqui já viu, né? Que eu já fiz as malas maternidade, tanto a minha quanto a do bebê. E aqui eu imprimi uma listinha pra colocar, pra acompanhar, pra ver se eu não tava comprando assim de mais ou de menos. Não fiz exatamente com o que tava ali, mas eu tentei seguir algumas coisas, só pra ter uma base no que realmente era essencial. Até porque, como eu não sei o sexo do bebê, nós decidimos deixar só pra a hora do parto. Então, assim, muita coisa foi realmente o que eu comprei, foi o essencial. Praticamente o que eu comprei foi o essencial, aqueles itens de higiene do primeiro mês, do segundo mês. Tudo numa cozinha mais branca, mais amarelinha, mais verdinha. E nada muito identificando assim, menino ou menina. E foi justamente no terceiro trimestre que eu fiz a minha mala maternidade. Isso mesmo. Eu acho assim, quando eu entrei no terceiro trimestre, gente, sem brincadeira nenhuma, você fica com uma disposição maravilhosa. É uma disposição que você não sabe de onde vem. E principalmente no horário da noite. Eu fiquei com essa disposição assim, maravilhosa no horário da noite. Nesse terceiro trimestre, eu acho que o que está mais presente são as dores. Seja no quadril, seja na coluna, seja assim na própria barriga, aquele bebê já esticando muito. Eu uso bastante creme, eu já até mostrei aqui também pra vocês os cremes que eu uso, que é só um da Johnson, aquele simples que não tem cheiro. Que foi até uma coisa que eu não tive, como eu falei pra vocês, eu não tinha enjoo por sentir cheiro de alguma coisa ou por comer alguma coisa. Não fiquei sem comer nada, né? De tudo que eu já comi, eu continuei comendo na minha gestação, eu consegui comer. Algumas pessoas deixam de comer certas comidas. Não senti nenhum desejo, nenhum, gente, até agora. Eu não senti um desejo pra dizer assim, eu desejei isso. Nada até agora. Então no terceiro trimestre já aparece, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Essa região aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Essa região aqui da gente, eu não sei vocês, meninas gestantes que estão me acompanhando aqui, mas essa região, ela já começa a ficar um pouco dormente. Eu sinto um formigamento, principalmente nessa posição que eu tô. Já começa a dar aquele formigamento, aquela coisinha chata. As dores aqui no quadril, né? Uma dorzinha quando a gente tá deitada. Tem hora que a gente não tem posição, às vezes eu coloco as duas almofadas, coloco e fica aqui nessa posição e 5 minutos, já volta, já não tá mais legal. Durmo pra que lado? Pra o lado que não tô sentindo dor. Às vezes eu fico muito tempo do lado esquerdo, às vezes muito tempo do lado direito, às vezes eu acordo já sentindo aquele chutezinho. Gente, e é impressionante, é maravilhoso. Os chutes a gente vai sentir com tanta força que às vezes eu digo até assim, que vai sair aqui pelo lado, né? Eu digo assim, eita, vai sair aqui do lado, porque você já sente, eu faço tanto vídeo, eu tiro tanta foto daquele, né, daquela montanhazinha que se forma na nossa barriga. É muito lindo, é muito mágico. O terceiro trimestre você sente mais ainda a presença dessa criança. E principalmente quando eu converso, quando eu coloco música, eu gosto muito, 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 muito. E se vocês virem os destaques do meu Instagram, que tem da minha gestação, vocês vão ver que eu disse que eu gosto muito de colocar música clássica. E não é só música clássica, mas músicas que eu gosto, que são músicas mais calmas, mais tranquilas. Eu gosto de quando eu me deito, eu colocar pra conversar com o bebê, colocar aquela música pra conversar mesmo com ele, pra ler alguma coisa. Eu também gosto muito de ler em voz alta, né, pra esse bebê escutar. E fazer assim um carinho na minha barriga. Eu gosto de colocar aquela música mais calminha
pra gente se acalmar, né? Até porque pela correria do dia a dia, quando a gente deita, você sente realmente aquele seu corpo assim descansando. E eu quero passar essa tranquilidade para esse bebê. Então, no terceiro trimestre, eu acredito assim que você perceber mais a presença da criança nos movimentos que ela faz na sua barriga, a sua barriga assim, né, tem hora que tá ardendo a barriga, a gente sabe que tá crescendo, né? Já aumentei alguns quilinhos, acho que foram só na barriga, porque eu não mudei muito o corpo em si, né, nos braços, nas pernas, mas a gente percebe, né, uma parte assim do nosso corpo mais forte agora e mais preparada para receber, né, essa criança, para cuidar dela e receber quando ela vier ao mundo. No terceiro trimestre é mais isso. Então, sim, no segundo, né, lá pelos 5 meses, os enjoos passaram, né, parei realmente de vomitar pela manhã, só que com 7 meses voltaram e são mais esporádicos, não são diários quanto foram no 5º mês, só que assim, acontece às vezes um dia ou outro, tá acontecendo, eu ir pra já acordar de manhãzinha cedo, com aquele enjoo, com aquela vontade de correr pro banheiro. Então foi bem diferente assim. Com relação à minha saúde e à saúde do bebê, nós estamos bem. Continuo com as vitaminas que a gente tem que tomar, né? Principalmente quando eu apresentei um pouco de anemia, algo controlado, que eu sou acompanhada pela nutricionista. Então, tanto o médico quanto a nutricionista ficam acompanhando o quadro. Uma presençazinha de infecção na urina, que é muito comum e que eu acho que realmente tem que ser mais falado. Muitas pessoas têm vergonha de dizer, mas, gente, na gravidez nós estamos sim mais frágeis. Não é só o nosso corpo, também é o corpo de uma criança. Então, o nosso corpo está passando por muitas mudanças. Então, é normal a nossa imunidade baixar. Eu nunca tinha tido uma infecção de urina e ela apareceu. A infecção de urina controlável, infecção de urina que é mais calma, né? Graças a Deus a gente tá conseguindo controlar direitinho com os exames, com medicação. Uma medicação, poucos dias eu tomei, mas mesmo assim a gente tem que acompanhar, que é algo que vai fazer parte do seu pré-natal. Eu era para ter falado isso até lá no início do vídeo, mas eu vou dizer aqui. Os exames que os médicos passam, que os nossos profissionais, aqueles que nos acompanham passam, eles são fundamentais. Então, todos os meses eu faço o exame de urina e o exame para ver como é que tá esse quadro de anemia, se não aumentou, se tá diminuindo, se tá controlado. Tenho que fazer, né, para saber dessas vitaminas, como eu tenho consulta todo mês. E outros exames eu tô fazendo assim, de 2 em 2 meses, ou de acordo com a solicitação do médico, né? Mas nas suas consultas, se o médico pedir, você faça aquele exame. Ultrassom, eu fiz no primeiro momento, né, que eu fiz uma transvaginal para saber se eu estava gestante. Então fiz o ultrassom para ver se o bebê estava bem, o saquinho gestacional lá. Isso foi lá por volta das 7 semanas. Com 22 semanas eu fiz a morfológica e estou pretendendo fazer agora uma última nesse terceiro trimestre. Não sei se vou fazer 2 ou só uma. Eu realmente estava com essa vontade e a enfermeira solicitou que eu fizesse um agora com 32 semanas. Pra gente acompanhar direitinho esse bebê, ver o peso desse bebê, mas no 5º mês estava tudo bem. Então eu fiquei extremamente tranquila. No mais, gente, graças a Deus, a minha gravidez é uma gravidez super tranquila. Tanto fisicamente, mentalmente, eu estou muito bem mesmo. Gosto muito de dizer assim, que é um momento também onde você tem que tentar se conhecer, você tem que buscar informações das pessoas certas, cuidado para não internalizar coisas que não são boas para você, nem para o seu bebê. Cheque sempre as informações com o seu profissional, não fica olhando qualquer coisa aí no YouTube, no Instagram e achando que é verdadeiro. A experiência de uma mãe pode não ser a mesma experiência que você vai ter. Então, quando você vê um relato de parto, quando você vê um relato de uma cesariana, você não vai ter essa experiência como única e se decepcionar ou ter medo com o que pode acontecer com você, porque isso não vai fazer bem para vocês. Então, sempre busque mais informações e acredite que Deus tem um propósito na vida da gente. Tudo que acontece, existe um propósito maior. Então, vá se preparando ao longo dos meses.
eu cuidei muito dessa parte de me preparar psicologicamente, de aceitar o que o meu corpo quisesse, o que o meu bebê quisesse. Então, se meu bebê, até hoje esse é meu pensamento, certo, gente? Se meu bebê quiser vir de um parto normal, minha cabeça está bem, eu estou bem comigo mesma. Se esse bebê resolver, se meu corpo resolver que não é dessa forma, que eu vou precisar passar por uma intervenção, né, que é a cesariana, eu também quero estar preparada. Quero em que sentido? Em aceitar realmente, em entender que meu corpo, por algum motivo, ele deu sinais de que não seria um parto normal, porque eu acredito que existe uma crítica muito grande, eu acompanhei muito isso nos vídeos, com relação às mães que fazem cesarianas. Ah, vocês não tentaram ou vocês nem quiseram. Gente, isso é de cada um. As que fazem a escolha de antes mesmo de, né, entrar em trabalho de parto, ter o cesáreo, que isso seja entre ela, entre o esposo, a família, quem tá, aquela rede de apoio dela e o especialista que está acompanhando. Se quiser esperar o parto normal também, que essa escolha seja uma escolha também dessa gestante. Então é muito importante todo esse processo, a gente ter consciência do que pode ou não acontecer e também saber que algumas coisas não vão sair realmente do controle e que a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte, claro, mas também entregar nas mãos de Deus e acreditar que tudo vai ficar bem. Então, para você que chegou até aqui, eu quero deixar aquele abraço bem carinhoso. Quero deixar para vocês fiquem bem se você é gestante, fique bem, se acalme. Né? Vá aproveitar essa criança, converse muito com ela. E vocês que são rede de apoio, que são famílias, papais, titios, avós, madrinhas, vocês acompanhem realmente essa gestante, cuidem dela, cuidem dessa criancinha, que tudo passa tão rápido, gente, passa muito rápido mesmo assim, quando você menos espera, você já tá assim no terceiro trimestre, com essas dorezinhas e né, passou a sua gestação. Então aproveite para você não ficar, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem atentos que vão ter mais vídeos aqui sobre maternidade para vocês. Beijo!